Olá, seja bem-vindo à nossa terceira unidade do curso de Comunicação em Prosa Moderna. Eu sou o professor Sérgio Freire. Nessa unidade, nós falaremos sobre o parágrafo. E o que é o parágrafo? O parágrafo é a unidade mínima de composição textual. Um texto é composto de vários parágrafos. Para início de conversa, vamos pensar o seguinte: cada parágrafo envolve um assunto. Cada parágrafo tem três elementos base: o tópico frasal, o assunto sobre o qual se está falando e, é claro, o objetivo. Então, antes de escrever, eu preciso saber qual é o meu objetivo para escrever determinado texto. Definido este objetivo, eu vou então pensar nos meus argumentos para convencer o leitor sobre o assunto que eu estou falando. Feito isso, objetivo definido e argumentos definidos, eu vou começar então a produção textual. E um parágrafo começa pelo tópico frasal. Observe o nome, tópico frasal. Ele remete exatamente ao quê? Ele remete a uma frase curta no início do parágrafo que vai dizer ao meu leitor qual é o assunto daquele parágrafo específico. Por exemplo, vejamos o assunto leitura. É um assunto amplo. Não dá para escrever tudo sobre leitura. Eu preciso pensar num tema. E o que é o tema? É o recorte do assunto. Se o assunto é leitura, um bom tema, por exemplo, seria o hábito da leitura. Ok, assunto definido, leitura. Tema definido, hábito da leitura. Eu preciso agora delimitar esse tema. Uma boa delimitação seria a importância do hábito da leitura na vida das pessoas. Com o assunto definido, o tema definido e o assunto delimitado, eu posso então pensar na escrita do texto. Eu preciso então, na primeira frase do meu parágrafo, dizer ao leitor sobre qual assunto estou falando e com qual recorte. Um bom tópico frasal para o exemplo que estamos dando seria: o hábito da leitura é muito importante na formação do indivíduo. Ponto. Poderia começar o meu parágrafo com esta frase. Ela diz ao meu leitor qual é o assunto, qual é o tema e qual é a delimitação. Durante este parágrafo, eu vou, depois do tópico frasal, desenvolver argumentos para o meu leitor explicando por que eu acho que o hábito da leitura é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Então voltemos. Tópico frasal. O hábito da leitura é muito importante na formação do indivíduo. Algumas ideias de suporte. A leitura ajuda a desenvolver vocabulário, a leitura ajuda a desenvolver conhecimentos gerais, a leitura ajuda a desenvolver a escrita. São três argumentos que eu posso usar para dar sustentação ao meu parágrafo, ao nosso parágrafo de exemplo. E por fim, tópico frasal, desenvolvimento. O parágrafo também, como bom texto, tem a sua conclusão. É a conclusão que eu vou fechar o assunto e apontar para o próximo parágrafo. Digamos que eu queira falar sobre a relação leitura e escrita. Eu posso escrever um parágrafo sobre a leitura e escrever um outro parágrafo sobre a escrita. Vejamos como ficaria o nosso parágrafo de exemplo. O hábito da leitura é muito importante para a formação do sujeito. É através da leitura que se aumenta o vocabulário. A leitura também ajuda a aumentar nosso conhecimento de mundo. Além disso, a leitura ajuda no processo de escrita, sobre o qual falaremos no próximo parágrafo. Essa última frase é a conclusão, que já introduz o próximo parágrafo, que deve repetir a mesma estrutura. Tópico frasal, desenvolvimento, conclusão. Tópico frasal, desenvolvimento, conclusão. Se nós entendermos a lógica da escrita do parágrafo, nós conseguimos escrever qualquer texto, desde que, claro, nós saibamos quais são os componentes do parágrafo. Vamos lá de novo? Vamos lá. Tópico frasal é uma frase no início do parágrafo que resume para o meu leitor qual é o assunto. Normalmente, essa frase é muito curtinha. Eu digo diretamente para o leitor sobre o que eu vou falar. Na sequência do parágrafo, eu vou desenvolver o tópico frasal, dando argumentos que dão suporte para aquilo que eu coloquei no tópico frasal. E no final do parágrafo, eu vou concluir com uma ideia de fechamento. E assim, nós vamos construindo um texto, parágrafo a parágrafo, tópico frasal, desenvolvimento, conclusão.
tópico frasal, desenvolvimento, conclusão. Tópico frasal, desenvolvimento, conclusão. É importante lembrar que cada parágrafo vai falar somente de um assunto. Se eu mudo o assunto, eu mudo o parágrafo. O parágrafo, diz o conceito, é uma unidade mínima de composição sobre uma ideia. Se eu tenho várias ideias, eu vou ter vários parágrafos. Essa é basicamente a estrutura do parágrafo. Agora é preciso colocar a mão na massa e exercitar o processo de escrita. Isso é com você.